Uma enxada na beira do caminho. Este espaço é destinado a todos aqueles que não estão contentes com os conceitos do senso comum sobre as coisas do mundo. Queridos ouvintes, bem-vindos ao nosso programa. Hoje recebemos de volta o nosso amigo Caliban Calites, que nos esclarecerá sobre a personalidade de Jesus Cristo. Seja bem-vindo, Caliban. João, muito obrigado mais uma vez pelo convite. Caro amigo Caliban, em nossa última entrevista, você diz que considera um erro pensar que Jesus Cristo seja Deus, como creem alguns religiosos. Te pergunto, não seria essa divergência de opiniões uma mera questão de palavras? Que mal pode haver nessa crença? Olha, assim, a princípio, né? Aparentemente, mal algum, né? Ou nenhum mal. Mas vamos examinar a questão com mais atenção. Lógico que Jesus Cristo, ele, pela importância histórica que ele teve, ele tenha sido considerado, né, um ser humano excepcional, ao ponto até de ser confundido, né, durante muito tempo com a figura do Criador. Porém, a gente sabe que isso não seria possível, né? A presença do Criador incriado, corporificado aqui na Terra, por uma questão muito simples, porque isso iria ao encontro da ideia da imutabilidade de Deus e da sua imaterialidade. Deus seria tudo aquilo que não é matéria, propriamente dito, né? A matéria tem essa sua propriedade, né, de estar em permanente transformação, em permanente dissolução. E como é que nós poderíamos imaginar que Deus pudesse estar num processo de transformação ou mesmo num processo de evolução? É difícil em qualquer sistema teológico que seja, se nós concebermos que o absoluto ele possa se encerrar num corpo de matéria. Me parece bastante estranho, né, que isso pudesse ocorrer. Então, o respeito que Jesus Cristo, né, teve, que a sua personalidade despertou nos estudiosos, nos teólogos, foi o que levou a essa afirmação, do nosso ponto de vista, arrojada e equivocada, né, de se confundir a figura do espírito criado, por maior que ele seja, por mais adiantado que ele seja, com a figura do próprio Criador, que não poderia, pelas suas condições de infinitude, de estar encerrado num corpo material. Eu acredito que isso é bastante óbvio, pelo menos para mim, né? É bastante óbvio que seria impossível que o infinito, né, estivesse encerrado todo no finito. É um contrassenso na nossa maneira de entender. Mas nós, respeitando esta crença, como foi o caso da Santíssima Trindade, que, né, já teve o seu lugar aí no sentido de formar uma reserva de poder, né, para os religiosos, porque era uma coisa incompreensível e que dava poder àqueles que seriam detentores, né, da explicação daquele mistério. Então, que mal poderia ter
seria só uma questão de palavras? Vejamos. O fato de você colocar Deus em pé de igualdade com o homem e você poder injuriar Deus, você dar uma bofetada em Deus, você pregar Deus em uma cruz, isso é uma coisa que é produzido pelo ego humano. É o excesso de arrogância que pode levar alguém a imaginar a essa possibilidade de que nós matamos Deus na cruz. Então, que poder que nós temos? É um poder maior do que o dele, né? Uma vez que ele não conseguiu lutar contra as forças nossas, que somos criaturas bastante atrasadas, mas que tivemos por algum tempo o poder de dominar Deus, de fazer de Deus o que nós bem queríamos, fazer o que nós fizemos. Inclusive, isso foi o motivo de um pensamento, né, do Nietzsche, né, que diz, Deus morreu na cruz. Então, Deus morreu, Deus está morto, não existe, né? É só o homem que existe. Então, qual o mal que pode haver? O mal de se acreditar que Jesus é Deus é nesse sentido de você menosprezar a potência criadora, né? Igualando-a dessa maneira inaceitável com o ser humano. E, por outra, também, uma vez que Jesus ele seja Deus, tudo que acontece com ele é uma coisa insólita, né? Que acontece porque ele é Deus e pronto. Não tem que dar uma explicação, não tem que ter uma razão de ser para cada um dos seus atos, né? Então, as pessoas até usam muito disso, nesse lado, né? De que Jesus é Deus, no sentido de se eximirem das suas responsabilidades de melhoria moral. E a resposta é sempre assim, eu não sou Cristo, eu não sou Jesus. Então, essa obra de educação do Cristo, ela termina desprestigiada, termina sem valor, uma vez que tudo aquilo que ele fez porque ele era Deus, é porque ele detinha o monopólio, o privilégio de todos os poderes que ele demonstrou, coisa que para os humanos demais mortais, né, seria impossível. Então, qual é o mal nessa crença? O mal, por um lado, é você subestimar o poder da divindade, exaltar o orgulho humano, uma vez que nós podemos, né, crucificar Deus. E, por outro lado, também é de colocar Deus, colocar Jesus, no caso, numa altura inacessível para os demais humanos, tornando impraticável segui-lo, uma vez que não dá para ser Deus. Então, se Jesus ele é o Deus, então ele pode, e eu não posso. E tudo, então, perde a concatenação lógica. Para que eu vou seguir? Para que Deus quer me dar um exemplo? Né? Ele pode fazer porque ele é todo-poderoso. Então, Jesus é todo-poderoso. Então, não tem mérito nenhum, nem eu posso me igualar com ele. Então, no primeiro caso, nós, quando pudemos esbofetear Deus e crucificá-lo, nós estamos aí demonstrando a nossa arrogância, estamos colocando ele abaixo de nós, Deus, no caso. E no segundo caso, nós estaremos colocando Jesus numa distância inalcançável para nós. Vejam que há um paradoxo, né? Ora, nós rebaixamos Deus sob a nossa violência, ele esteve, né? Nós o machucamos, né?
Então, o homem teve essa capacidade de afrontar o divino poder. E no segundo caso, de Jesus ser Deus, ele não é um homem também, então estaria muito longe para nós alcançá-lo. E o Evangelho, na minha maneira de entender, passa a não ter nenhum sentido. Não tem mais um sentido educativo, né? Que no primeiro caso, então, Jesus sendo Deus, não sei se eu estou me expressando, né, com as palavras corretas, né? No início, Deus não vale nada, é Deus que não vale nada, nós podemos bater em sua cara, tá? Depois, Jesus está muito longe. E o que aconteceu de prático na religião durante todo esse tempo? Foi que, não podendo nós alcançar Jesus, nós continuamos sendo nós mesmos, sem progresso algum. Então, nós não tivemos assim, aquele espírito de emulação, de imitação do Cristo, porque nós não podemos imitar Deus, né? Sendo Ele Deus, né? Então, a gente sempre se esconde. Isso você pode conversar com a tia da igreja lá, seja qual for, ela vai falar, eu não sou Deus, eu não sou Jesus. Não venha me fazer de Cristo, né? Ou seja, é um caso, Jesus é colocado numa situação excepcional, uma situação inatingível, e todo o sistema de moral que é baseado na exemplificação, ela deixa de fazer sentido, deixa de ter sentido. Então, são os males, né? As duas pontas desse mal que existe nessa crença de que Jesus Cristo é Deus em pessoa, ou é uma das manifestações, né, de Deus. É diferente de nós falarmos que todos nós somos Deus. E isso fica meio que esquecido, né? É diferente de quando ele diz, meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Vejam que ele já sabia de antemão que isso iria acontecer. Tanto que destacou em cada fala, bom só Deus o é. Então, por que me chamais bom? Bom só Deus o é. Então, ele está se destacando da figura da divindade. É inconfundível. As duas pessoas são inconfundíveis. A personalidade do Cristo e o aspecto da divindade, vamos dizer assim, a pessoa de Deus, né? São duas pessoas diferentes. Assim como eu sou uma pessoa e você é uma outra pessoa. Então, ele já previamente, sabedor, né, com sua grande sabedoria, ele sabia que ele seria divinizado no pior sentido. Porque divinizado todos nós já somos, a partir do momento que nós somos filhos de Deus. Nós não precisamos desse destaque, né? Aliás, isso foi um dos motivos da queda espiritual, justamente essa tentativa de suplantação da divindade. Lógico que cada ser criado era único e era, evidentemente, um ser divino, é evidente. Mas quem é o centro? O centro é aquele que criou a todos, né? E que, evidentemente, não poderá se confundir com nenhum dos seres criados, ainda que esse ser criado seja da envergadura de um Jesus Cristo, que deverá ser um filho, um irmão mais adiantado que nós temos. É assim que nós devemos encarar o Cristo, né? É nosso irmão. Nós somos da mesma natureza, né? Caliban, continuando nesse mesmo tema, o que você nos diria das seguintes palavras de Jesus? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não sendo Jesus Deus, segundo sua própria opinião, não parece muita pretensão de uma pessoa? A princípio, sim, né? Se alguém dissesse aí, olha,
Eu estou absolutamente certo em tudo que faço e penso e falo. Não é isso? Todos terão que fazer da maneira que eu faço. Se Jesus Cristo fosse uma pessoa normal, isso seria motivo realmente de nós considerarmos essas suas afirmativas como um indício de loucura, né? Certamente. Qualquer pessoa que dissesse isso, que ele é o caminho, né? Que ele é a verdade, que ele é, né? Ele é a vida. Evidentemente, qualquer que dissesse estaria enquadrado num processo de megalomania absurda. A questão é o seguinte: Jesus não é Deus, isso nós já sabemos. Jesus não é o Deus Criador. Ele diz que é o Filho, né? E é filho do mesmo Pai que é Pai de todos nós. Então, quando ele fala que ele é o caminho, e ele está dizendo que ele está num nível espiritual de infalibilidade. É isso que ele está falando. Não quer dizer, ao nós falarmos isso, que ele está num nível de infalibilidade, que por isso, automaticamente, ele tenha que ser considerado o criador original. Porque a perfeição adquirida, né, ou readquirida, né, por Jesus, nós não vamos saber, né, se ele adquiriu ou se ele readquiriu essa condição, isso realmente não dá para a gente saber. Se Jesus Cristo caiu e se realizou o trabalho de retorno, ou se sempre esteve sem cair. Não dá para nós sabermos. Nós podemos teorizar em relação a isso, mas chegar a uma afirmação conclusiva, isso nós não podemos. Por quê? Porque não dá para saber simplesmente. E também porque tanto faz. Porque tanto faz se ele tivesse vindo, caído e retornado, como tendo estado sempre na casa paterna, entre aspas, né? E aquilo que Petrubaldi chama de o sistema, né? Ou o mundo perfeito, o mundo espiritual perfeito. Então, para qualquer pessoa, essa afirmação seria motivo realmente de nós examinarmos sobre o aspecto psiquiátrico, psicanalítico, essa personalidade. Mas nós estamos estudando a personalidade de Jesus, o que é diferente. Se Jesus ele não é Deus, e isso acho que é bastante óbvio que não seja, e nós não vamos ficar aqui batendo nessa tecla, né, enquanto muitos vão discordar e tudo, né, vão achar que é falta de respeito da nossa parte, né, que é falta de respeito com Deus. Muito pelo contrário, nós, ao dizer que Jesus não é Deus, nós estamos dizendo que Deus é infinitamente superior a Jesus. Então, que Deus é esse poderoso em que é o Deus verdadeiro, né? Nós estamos exaltando a figura de Deus, nós não estamos rebaixando, não. Eu acredito que Deus não vai se importar com isso, né? E que nós estejamos aqui exaltando todo o seu poderio. Mas, outra coisa que é certa é que Jesus não foi uma pessoa normal. Se Jesus fosse uma pessoa normal, nós não estaríamos falando dele. É evidente que Jesus não foi um homem normal. Ou, vamos falar, uma pessoa normal. É evidente que não. Tudo nele, nos seus atos, denota um distanciamento acentuado daquilo que nós compreendemos como reações normais da personalidade humana. Nós, por exemplo, todos temos, né, podemos desenvolver várias qualidades na nossa vida, mas a sabedoria que o Cristo denotou, ele já denotou durante a sua infância.
segundo os textos, né? Se é que são verdades, né? Eu acredito que são verdades, né? Ele discorreu lá perante os doutores antes de ter cursado as escolas. E ele sabia, né, as escrituras já de cor, ele surpreendeu os doutores da lei no templo de Jerusalém. E tudo. Quem é a pessoa que curou um cego de nascença? Tem-se notícia na história da humanidade que alguém tenha curado um cego de nascença? Quem é que desencurvou a mulher encurvada? Na era moderna, nós temos aí várias cirurgias hoje, né? Que ainda não chegaram. Jesus fez isso com a mulher curvada, um homem da mão mirrada, que vivia com a mão toda retorcida. Ele disse: estende a tua mão, e a mão. Qual o homem que fez isso? Qual o sensitivo, médio, o mais avançado, que tenha feito 0,1% do que Jesus Cristo fez? Quem foi que pacificou as tempestades? Quem adivinhava os pensamentos? Isso é uma pessoa comum? Então vamos imaginar, um grande médium, né? Um grande sensitivo, né? Mas eu não tenho notícia de um grande sensitivo que restituísse a vida de alguém que estivesse aparentemente morto, né? Tivesse a capacidade, com a sua fala, de restituir a vida de uma menina que estava há horas tida como morta também, que era filha do sacerdote Jairo, né? No mesmo dia e na mesma hora, uma mulher que tem um fluxo de hemorragia, né, uterina, ele toca as suas vestes no meio da multidão e ele diz: quem me tocou? Os discípulos, né, Pedro à frente, falou assim, o povo todo te acotovela e pergunta: quem foi que te tocou? Estava todo mundo tocando nele, e ele fala: alguém me tocou. Tocou intencionalmente, né? E esse fluxo que incomodava, essa hemorragia que incomodava aquela senhora, né, cessou imediatamente. No mesmo dia e no mesmo momento, na casa de Jairo, quando ele vai curar a menina, desce um paralítico pelo telhado. Ele não fez uma coisa, ele fez 3 coisas no mesmo ato. Quem colocou a orelha do soldado no lugar? Como? Que processo é esse de cicatrização? Que está lá relatado. Qual a pessoa, o sensitivo, que seja lá o David Copperfield, o mágico, que conseguiu dar sumiço com o seu corpo no sepulcro? Onde foi parar o corpo de Jesus Cristo? Isso é um ser humano normal? Alguém que sabe os pensamentos da mulher samaritana? Diz: 5 maridos tivesse, esse que agora tens não é teu marido? Que lê o pensamento de cada um de seus discípulos, que antecipa o que lhe vai ocorrer, e fala na terceira pessoa: o filho do homem, filho do homem, não falou nem filho de Deus, né? O filho do homem vai ser entregue aos homens, vai padecer, vai ser crucificado e vai ressurgir ao terceiro dia. Qual o homem que fez isso? Então, Jesus Cristo não é um ser humano normal. Se ele com certeza não é Deus, com toda certeza também não é homem. Jesus Cristo não pode ser um homem. Porque ele diz: eu sei de onde vim. Então, quando ele fala: eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida, ele está dizendo que ele está se colocando como o modelo. É assim que vocês vão ter que ficar. Vocês vão ter que seguir aquilo que eu estou falando, porque eu sou a verdade. Todo o resto que lhe falarem para vocês é mentira. Ele diz: ouviste o que foi dito aos antigos. Aí vem: eu, porém, vos digo.
Qual a pessoa que teve essa autoridade de dizer, ela está escrito na lei, né? Eu, porém, revogo a lei nesse momento. É para apedrejar a mulher, não é? Muito bem. Atire a primeira pedra. O que nunca tenha errado. Nesse quesito, né, do adultério, né? Atire a primeira pedra. Alguém atirou a pedra? Alguém conseguiu atirar a pedra? Então, Jesus Cristo, com certeza, não foi Deus, mas com certeza homem não foi. E eu acredito que ele possa, sim, fazer essa afirmação sem ir para o hospício. Tudo que ele estava falando ali era pura verdade, eu sou a verdade. E quanto mais se alarga o nosso conhecimento, mais nós compreendemos a sabedoria do Cristo, que é muito superior àquilo que nós imaginamos. Nós compreendemos a sua personalidade, seria aquilo de divino que o homem pode ter como meta, que é o sede perfeitos. Sede perfeito como o vosso Pai Celestial é perfeito. O jeito certo de ser é o jeito que ele foi. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ou seja, da mesma maneira. Só assim que vocês vão conseguir se libertar da mentira, do erro onde vocês estão inseridos pela queda. Eu sou a vida porque vocês estão na morte, que são as reencarnações. Vocês estão presos, nós estamos presos nas reencarnações expiatórias. Enquanto ele fala como cidadão celeste, ele fala como cidadão do mundo perfeito, do mundo de onde nós viemos também. De queda em queda viemos a estar inseridos aqui na putrefação da matéria, na morte. E quem que não é que vem aqui na Terra e que não tem a cada dia essa ameaça sobre o seu pescoço, que é a ameaça da morte? Se não for hoje, é amanhã, ou é depois, mais alguns anos, e será assim com o rico, com o pobre, com o pequeno, com o grande, com o feio, com o bonito, né? Não existe exceção para ninguém. Todos nós temos como herança a destruição desse patrimônio que nós tanto amamos, que é a matéria, que nós fizemos da matéria a morada, né? Para o nosso espírito, que é imortal, mas se recusou a continuar na sua condição de imortabilidade, preferindo essa transformação, essa maculação permanente, essa loucura, né? Essa loucura que é a loucura das reencarnações sucessivas, que terminam, evidentemente, um dia, e tem que terminar, para que nós readquiramos aquilo que é a vida, né? Então, ele é o vivente. Por que procurais o vivente entre os mortos? Foi isso que os espíritos responderam. Por que vocês estão procurando no lugar errado, né? Ele não está aqui. Esse templo, em 3 dias, eu reconstruirei. Será derribado e em 3 dias o reconstituirei. Palavra do templo do seu próprio corpo. O médium, por mais avançado que seja, tenha tido notícia na humanidade, tivesse acontecido isso. Teve alguém que desapareceu lá do cemitério? Será que houve algum lá? Napoleão foi para Santa Helena, César teve o seu esquife levado, Cleópatra, né, e todos, e todo mundo viu os seus cadáveres, né? Mas, e ele? Permanece lá, aquela sepultura vazia. Está lá, aguardando, desafiando os séculos, né?
desafiando os séculos. E nós vamos ignorar durante quanto tempo a verdade de que Jesus, se não é Deus, também não é homem? Né? Durante quanto tempo nós vamos ficar, ora num polo, ora no outro, ora colocando como Deus absoluto, ora como um de nós, né? É claro, nem toda a carne é a mesma carne. Há corpos celestes e há corpos terrestres. É óbvio que o corpo de Jesus, do qual se serviu aqui, era um desses corpos indestrutíveis, corpo celeste, no qual o espírito pode dominar a matéria e não ser dominado por ela. Que na nossa matéria não temos domínio. Nenhum de nós aqui vai poder acrescentar um fio de cabelo, né? Nem um côvado à nossa estatura. Nós viemos para morrer. Essa é a grande verdade, né? E o Cristo, ele vai nos mostrar que nós não somos um montão de cinzas e de destruição. Nós somos vida, como ele é vida. Mas nós temos que readquirir essa vida que nós abandonamos. Nós estamos sepultados na matéria. Vós sois sepulcros caiados por fora, pintados por fora. Ele não se dirigia unicamente à classe farisaica, se referia a cada um de nós. O que nós somos, o corpo físico? Nós somos uma mortalha viva, onde o espírito, né, quer e o corpo não quer, como diz o Paulo, né, na Epístola aos Romanos. Né? Sempre aquela luta constante, né? Pois se a minha mente quer, eu quero a verdade, mas o meu corpo quer outra coisa. E para denunciando as duas forças de ascensão e a força de queda, né, existente em cada um de nós, como rastro do nosso erro, né, do nosso delito, vamos dizer assim, né, do crime que nós praticamos nas origens. Né? Então, Jesus não é pretensioso, não, porque não é um homem. Muito bem. Uma última pergunta. Fato ou lenda? Você acredita nos relatos dos evangelhos com respeito ao nascimento miraculoso de Jesus, como o de uma virgem que dá à luz a uma criança, a estrela de Belém, a visita de 3 reis, etc, etc? Bom, rei é difícil de acreditar, né? É muito difícil de acreditar que tivessem vindo reis de algum país, né? Porque se os reis daquele país viessem, eles viriam com sua corte, com seus acompanhantes, né? Com o seu destacamento, com os seus soldados. Então, isso aí é fruto de um equívoco e de uma inserção indevida nos textos antigos. Aliás, não está escrito reis, não. A gente fala festa dos Reis Magos, que é em 6 de janeiro, que é comemorado na cristandade, né? Mas vieram uns magos do Oriente. Inclusive, não se fala nem que pontos são. Não é? 3, né? 3 é uma suposição muito interessante, mas uns magos que vieram, né? Seriam ocultistas? Como é que nós vamos saber, né? Ora, todo o evangelho, nós podemos comparar com um grande edifício, um edifício muito elevado, né, de muitos andares. E os fundamentos desse edifício, ou seja, a base, né, os alicerces desse edifício, é a credibilidade dos textos. Então, suponhamos que eu diga assim, eu não acredito na história lá de Belém, né? Vi recentemente um rabino falando assim, a cidade de Belém, ela não existia no tempo de Jesus, como vilarejo próprio para moradia.
Ela diz que Belém já tinha sido destruída e que a cidade atual de Belém ela foi reconstruída, mas que na época de Jesus a cidade de Belém não existia. Eu não sei qual é o fundamento científico que esse rabino, né, utilizou para afirmar tão categoricamente que a cidade de Belém não existiu na época do Cristo, né? Mas suponhamos que não tivesse existido a cidade de Belém e, como eu disse, não tenham sido reis. E que também não tenha sido uma estrela, como já vi muitos falarem. Isso é um meteoro, um cometa, né? Ou um astro do céu mesmo. Não, também acho complicado que isso tivesse acontecido. Mas esse edifício poderoso da crença, ele tem, como eu disse, então, seus alicerces. O que acontece com um edifício quando você retira os seus alicerces? Como eu acabei de falar aqui, eu disse, o corpo de Jesus, segundo os relatos do Evangelho, desapareceu do sepulcro. É por causa disso. Jesus apareceu depois de morto, atravessou as paredes lá, a porta estava fechada e apareceu para os discípulos. Falou para 500 pessoas aproximadamente o viram subir aos céus depois do seu discurso. Houve o fenômeno do Pentecostes. Os discípulos e os seguidores de Jesus falando em línguas e tudo. Nós podemos escolher dois caminhos. Um caminho de tentar explicar e um caminho de tentar negar. Então, vamos ver a que consequências nos levaria o caminho da negação. Se é em verdade e se não é fato que aconteceram essas coisas no nascimento de Jesus, quem colocou esse texto e por quais razões o colocou? Dizem alguns, isso foi colocado depois, isso não existia. Mas, pelas informações do Espírito de Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, na obra Há 2000 anos, esses textos eram aproximadamente o que são hoje naquele tempo. Ou seja, a crença na ressurreição de Jesus foi uma coisa tão forte no meio cristão que se morria por causa disso, se entregava a vida nos circos, nas prisões, por causa disso, pela fé, pela crença inabalável de que existiria vida depois da morte. Nunca isso tinha ocorrido dessa forma na história da humanidade. Ora, a história é feita de fatos. Os fatos ocorreram, com certeza. O nome de Jesus é citado na história, sim, pelo historiador Flávio Joséfo. E dizem, essa é a única coisa oficial que tem sobre Jesus, que o evangelho todo seria lendário. Mas eu vou dizer a vocês que se nós retirarmos esses alicerces da revelação do anjo a Maria, do sonho de José, que José intentou abandoná-la, não é o que o texto diz? Tentou abandoná-la porque ela se encontrou como se estivesse grávida, né? Sem ter vida. Ele disse, José não havia conhecido ainda Maria. Ou seja, né, na nossa linguagem atual, né, não havia existido sexo, né, entre ambos, né? Tanto que intentou abandoná-la, mas foi advertido em sonhos para que não fizesse. Por que motivo iriam inventar toda essa história? Para quê? Para depois ser negado? Ora, é evidente que essa história foi colhida
dos testemunhos das pessoas da época. É evidente. É evidente que isso veio, essas informações vieram da mãe dele, é lógico. Agora, você me pergunta assim, uma virgem pode dar à luz? Ó, que eu saiba, não. Até o presente momento, eu não tenho essa informação, né, de que seja possível uma gestação sem a existência do gameta masculino e do gameta feminino. Até o presente momento, não acredito que uma virgem não pudesse, ainda hoje, né, dar à luz, como acredito que nunca pôde, na minha maneira de ver. De onde vamos tentar estudar essa questão, falando não de gestação miraculosa, mas falando de um fenômeno de materialização. É isso que nós estamos falando, é outra coisa, porque tudo está presente ali. O anjo que aparece é um fenômeno de aparição, Allan Kardec estudou isso. José tem um sonho, isso é mediunidade onírica, é mediunidade no sonho. Isso pode ser estudado no Espiritismo e pode ser real, né? Os magos, o que impediria de alguns conhecedores das ciências ocultas terem noção de que aquele momento da vinda desse espírito tão prodigioso à Terra estaria ocorrendo? Por que não? Vamos pegar pela vida aí daqueles que a gente conhece aqui na Terra, o nosso Chico Xavier. Chico Xavier foi uma pessoa normal? Também não, né? Normal nesse sentido, assim, de como nós somos normais, as pessoas aí que têm uma reação diante das coisas, não. Então, daqui a alguns anos, vão falar assim, é mentira, o Chico Xavier não escreveu 400 e tantos livros, não. É mentira, vão falar. Como já falam, eu vi há umas 3 semanas alguém afirmando assim, ó, o Pitágoras não existiu. Tá? Pitágoras é uma invenção. Eu fiquei pensando assim, como é que e o teorema? O teorema veio que jeito? Quem foi que trouxe o teorema? É lógico que esse conhecimento, né, do quadrado da hipotenusa, essa história já existia na Babilônia, né? Mas vejam que o Pitágoras, ele foi tão prodigioso no seu tempo que hoje as pessoas dizem que ele não existiu. Daqui a alguns séculos vão falar também que o Chico Xavier não existiu, que é mentira. Eu mostrei uma fotografia do livro Materializações Luminosas com uma pessoa, ela olhou, sabe o que ela falou? Photoshop. Eu falei assim, não, mas não tinha Photoshop naquele tempo. Ele falou assim, mas isso que você está falando. Eu falei, é difícil, né? É difícil você conversar com alguém sem fundamento histórico. Ora, é evidente que os textos que a gente tem hoje, isso já foram estudados, esses textos que nós temos, durante 2021 anos, sei lá, né? Vamos colocar aí 2.000 anos, né? São 2.000 anos que se debruçaram as maiores inteligências sobre esse livro. Vocês acham que não já foi cotejado com textos anteriores? O texto que nós temos hoje de Joaquim Ferreira de Almeida, digamos, tá? Essa tradução, ela veio da Septuaginta lá, ou veio da Vulgata Latina, do Tertuliano e tudo, que por sua vez veio de outro. Isso é um movimento histórico. Não tem como você apagar a história. É como se eu dissesse assim, olha, não houve Pedro Álvares Cabral, o Brasil não foi descoberto, né? Ah, mas como é que a gente sabe? A gente sabe que foi transmitido, gente. A história se transmite ou pela fala, né? Ou pela escrita. É evidente isso. Ah, mas Allan Kardec, ele fez isso, fez, está lá tudo registrado. O que acontece com as pessoas é o negacionismo, né? Negacionismo
científico e negacionismo religioso também, né? É evidente que nós não poderíamos ter produzido na Terra um movimento com a extensão que foi o cristianismo se não tivessem acontecido coisas excepcionais e espetaculares para que isso aconteça. Nós estávamos no meio exato ou no auge do Império Romano. Por que motivo o Império Romano se iria autodestruir para se tornar cristão se não tivesse sido levado de roldão pela crença cristã? O que aconteceu foi o contrário, não foi Roma que planejou, não. Pode depois ela ter interferido, né? Mas a movimentação histórica, ela está registrada. Essa história, por exemplo, que Emmanuel conta lá no livro Ave Cristo, né? Ela existe na tradição da Igreja Católica, esse registro. Lá da igreja no Egito e tudo, né? Isso existe, tudo. Nas tradições cristãs. Ora, a história, então, são esses alicerces que nós estamos falando. Retire um dos alicerces, o que vai acontecer com o prédio? Você começa falando que, olha, aqueles primeiros capítulos lá, eles são falsos. E os finais também são falsos. Por que os outros não seriam também? Qual o limite que nós vamos ter para a crença? Então, houve um anjo lá, o espírito, né? Vamos falar em linguagem atualizada, né? O espírito que fez a anunciação. E por que nós vamos desacreditar disso? Qual o fundamento que nós temos para negar? Negar por quê? Porque também a gente tem que, para negar, a gente tem que dizer por quê, né? Não, é mentira porque Maria Madalena, então, mentiu. Não foi ela. Quem mentiu? João, Pedro? Quem foi que mentiu? Maria de Cleófas? Ou Joana de Cusa? Nicodemos mentiu? Zé de Arimateia? Todos mentiram. E nunca, com uma mentira tão combinada que até hoje continua. Veja que nenhum deles negou nunca. Todos acreditavam. Encontrei com Jesus lá na estrada de Emaús, tudo, né? Ele falou, ele apareceu aqui, apareceu para Ananias no caminho, quando ele ia no caminho de Damasco também, o Ananias vai lá na coisa, Paulo, né? Saulo está lá na pensão de Judas, e Ananias foi lá porque Jesus foi atrás dele. Paulo virou Paulo e Jesus foi atrás dele. É mentira também? Né? Tudo é mentira? Então, vamos retirando os alicerces, o que vai acontecendo com o prédio? Vai ruir, né? Então, nós temos que ter uma crença de que esse prédio, do alicerce até o topo, ele é monolítico. Ele todo se explica do começo ao fim. De maneira que eu acredito, sim, que houve alguma coisa muito extraordinária no nascimento de Jesus. E teria que ser extraordinário. Se eu acabei de responder para você que não considero que Jesus tenha sido uma pessoa normal, logicamente o seu nascimento deveria ter sido cercado também de coisas anormais, né? De acontecimentos anormais. E por que não aconteceria? O Chico Xavier não conversava com a mãe dele com 5 anos de idade? Então, hoje pode, antes não podia? Hoje tem espírito, naquele tempo não tinha? Algum de nós já presenciou um fenômeno de materialização espírita para negar isso? Ah, é Photoshop? Né? É Photoshop? E eu vou falar com a moça lá, mas não tinha Photoshop em 1954. Aí ela vai falar isso que você está dizendo. Aí eu posso falar qualquer coisa também, né? Posso falar que a Terra é plana, posso falar que o homem não foi à Lua, né? Eu posso falar que vacina, né, mata, né? Certo? Posso falar qualquer coisa. E o caminho é esse. Se você parte para a negação, você começa a destruir, você vai demolindo todo o edifício da crença. Você começa por uma pequena coisa.
Não é melhor a gente observar, ó, os 3 evangelistas aqui são 3 textos diferentes que falam mais ou menos da mesma coisa. A igreja estudou isso durante séculos. A autenticidade desses textos é incontroversa. Esses textos são aproximadamente os mesmos textos que existiam naquele tempo. Depois que descobriram os manuscritos do Mar Morto, né, em Corã, né, isso já deveria ter sido objeto de uma grande comprovação, mas nós somos negadores, a humanidade é negadora. Ah, eu não estava lá. Você imaginou se a gente tivesse que, ao acreditar em cada coisa, ter presenciado o fato? Por que a gente acredita que uma coisa é verdade? Por causa da fonte, né? É pela idoneidade. O Kardec, quando recebia um relato, qual que é a primeira coisa que ele fazia? É se certificar da idoneidade do escrevente. Quem é que está escrevendo? Tá, uma pessoa digna, uma pessoa tudo. É um espalhador de mentira? Não, é uma pessoa idônea. Aconteceu isso, né? Qual o testemunho que o senhor tem? Ah, o senhor tal, o senhor Fortier, né? O senhor Fortier, o senhor... a senhora Plené-Maison, né? Pessoas idôneas, pessoas de índole, de caráter. Né? É assim que se baseia, né? A crença. Você procura, olha, eu não sei, ou se é mentira, está todo mundo muito combinado, está mentindo todo mundo junto, né? Que é a questão das testemunhas, né? Você pega os vários relatos. No caso do Ian Stevenson, ele pegava os testemunhos de todo mundo, e quanto mais diferente, mais ele gostava, né? E tinha mais detalhe. Quando é combinado, quando a mentira é combinada, fica tudo igualzinho. Mas quando é verdade, tem divergência. Já prestou atenção nisso, João? Num relato qualquer, um vê um pedaço, o outro vê um pedaço. Aí que está a graça da verdade. Quando o discurso, né, é decorado, né, você vê que o Evangelho de João é diferente, muitos trechos, né? Tem omissões, tem outro olhar, né, de Marcos, em relação de Lucas, em relação de João. João nem se preocupa com essa questão. João parte para o Evangelho. Lá no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, né? João já está fazendo alta teologia, né? Os outros que estão lá, os outros evangelhos, estão ótimos. Significa que são mentirosos porque o João não falou disso? Não, ele partiu, né? De um ponto, ele já partiu de Jesus sendo batizado no deserto já. Deixou isso lá, né? Para aqueles lá. Talvez ele já soubesse tanto disso. João não é o que ficou com a Maria? Melhor, talvez, o que mais soubesse dessas histórias. Né? De todos eles, né? De todos os discípulos, né? Então, aquilo para ele era incontroverso, tanto que ele foi lá, no princípio era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Se alguém fala dessa maneira em relação a Jesus Cristo, ele vai negar que um anjo apareceu lá para Maria, tudo, no Espírito, apareceu em sonho para José e tudo. Então, nós temos que estudar bastante espiritismo para entender essa questão aí dessas crenças, né? Do anjo, dos magos, da estrela de Belém, tudo. Nós temos que estudar bastante espiritismo. E só o espiritismo aprofundado é que vai satisfazer não apenas o coração, mas a nossa inteligência também. Então, acredito sim, eu pessoalmente acredito que tudo seja verdade, né? Do que está relatado no início dos 3 evangelhos sinópticos, né? Porque isso aí é uma coisa que, se for retirada, né, a gente vai demolir o edifício da crença, né? E a consequência vai ser extremamente catastrófica, né? Que nós vamos para o polo oposto da negação, né?
começa negando uma coisa pequena, no final você está negando Deus, está negando tudo, né? Que é como a gente está, mais ou menos, nessa época, meio desnorteado, né? Entre a verdade e a mentira, né? É isso aí, João. Não sei se eu fui feliz aí na minha explanação, não. Mas o que importa é a intenção, né? Muito bem. Vamos terminando o nosso programa de hoje. Gostaríamos de agradecer os nossos caríssimos ouvintes pela audiência e, claro, ao nosso amigo Caliban Calitz pela participação frequente. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, João. E aqui encerramos esse podcast. Muito obrigada por sua companhia. Gostou? Então se inscreva no nosso canal e nos acompanhe. Até logo!